Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, atrativo das terças-feiras, 10 da noite, aqui na TBC. Temos hoje uma convidada muitíssimo especial. Tem uma formação brilhante como publicitária, trabalhou em São Paulo, formada pela ESPM, que é a melhor referência que nós temos nessa área, mas de repente a vida a levou a mudar o rumo para ela ter uma dedicação ao filho, que apareceu com alguns problemas, e aí ela se apaixonou por essa nova função, onde brilha também. Ela é a Karina Coelho Barlow, goianiense, com a carinha de... tem 40 anos, nem parece, né? É muito... E a gente vai tentar aqui, um tema, para mim é novo aqui no programa. Ela é hoje uma terapeuta especializada em reorganização neuromolecular. Eu acho que aparentemente é uma coisa muito assim estranha para a média das pessoas, mas vocês verão pelo relato dela que não, que é um processo, sobretudo, um processo de vida. Comigo para essa entrevista, o Valdemar do Rego, companheiro do Diário da Manhã e do Diário de Aparecida. E a Tatiana Takeda estava sumida de mim. Me confessou que está indo em outros programas em detrimento do meu. Mas é um prazer tê-la aqui. E ela, além de advogada, assessora de conselheiro do TCE, professora do curso de Direito da PUC, mestre em Direito, Relações Internacionais, Desenvolvimento, especialista em Direito Civil, meu Deus, Processo Civil, Gestão Ambiental e Direito Imobiliário, e é especializando em autismo. Ela tem um filho também, com alguns problemas aí, e ela será talvez a minha referência, meu guia aqui na condução desse programa, para extrairmos da querida Karina, que está aqui com a gente, dando esse privilégio para a gente conversar com ela e ensinar isso para outras pessoas, passar isso à frente, porque todos, e sobretudo as crianças, merecem uma qualidade de vida. Karina, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigada pelo convite. Atendendo ao pedido da Tatiana, que é parceira aqui de muito tempo já, eu vou deixar que ela abra o programa, eu não vou abrir nela, que ela que vai perguntar. Ótimo, Tatiana, fica à vontade com a doutora Karina aqui. Boa noite, pessoal. Karina, já que a gente está falando de... o nosso objeto, ele está relacionado ao cérebro, eu vou pedir para você iniciar tecendo alguns comentários sobre a neuroplasticidade. Bom, Tatiana, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. Estou super feliz de estar aqui em Goiânia, trazendo o método, que é um método para mim que é do futuro, que traz um novo conceito e que é o foco no cérebro, que é uma forma que hoje em dia usar a terapia não mais olhando só pela musculatura, quando você está tratando uma criança com paralisia cerebral ou com algum problema de movimento, mas através do cérebro. Bom, a neuroplasticidade, ela é um conceito novo ainda. Tudo começou em 1930, com um cientista que começou a fazer ele estava tratando de pessoas com epilepsia e com câncer, e ele fazia uma cirurgia e começou, quando ele tocava no cérebro, a pessoa ainda estava acordada e ela falava onde ela estava sentindo, onde que ela sentia no corpo. Foi aí que eles descobriram que dentro do seu cérebro existe um mapa. Nessa época, eles achavam que esse mapa no seu cérebro, ou seja, tem uma parte que cuida da parte que vai representar a mão, uma parte que vai representar o pé, uma parte que vai representar a sua visão, o seu olfato. E esse mapa do cérebro, naquela época, as pessoas acreditavam que ele era fixo. Você nascia com ele e você ia morrer daquela forma, nada ia acontecer. Se acontecesse um problema, você ia perder aquela função. Isso foi em 1930. Lá para 1946, teve dois cientistas, que é o Wiesel e o Hubble, que fizeram um teste com os gatinhos, uma experiência com os gatos. Eles colocavam os eletrodos no cérebro da mesma forma que ele descobriu o mapeamento, colocando os eletrodos para descobrir onde eles sentiam no corpo, eles colocavam esses eletrodos nos gatinhos e quando eles tinham 3 semanas, ele fechava, pegava um gatinho que tinha visão normal e costurava o olho de um gato. 4 semanas depois, ele pegava e descosturava esse olho do gatinho. E o que ele percebia é que, mesmo com toda a musculatura perfeita, o gato ficava cego.
daquele olho. Ou seja, o outro olho do gato tomou conta daquela parte do cérebro para os dois, tomou conta totalmente, provando essa neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele vai mudando de acordo com a necessidade. Então, vamos supor, uma pessoa tem um derrame, né? E aí ela perde uma função do cérebro. O que acontece é que outras partes do cérebro têm como exercer aquelas funções pela necessidade. E isso foi um grande passo na ciência, na forma de lidar com a terapia, porque antigamente quando uma criança nascia, por exemplo, com síndrome de Down, eles não esperavam que aquela criança podia aprender. Hoje em dia não. Hoje em dia eles sabem que o cérebro, a função do cérebro é a mesma, ele organiza desordem, independente da deformação. Então ele vai usar todos os elementos que ele tem ali disponíveis para tentar superar os obstáculos, para ir além das limitações. E o Merzenich que é um grande companheiro da Anat Paniel, que é esse método que eu estou trazendo, que é o método Anat Paniel. O Merzenich, que hoje em dia é um dos líderes da neuroplasticidade no mundo, ele, em 1980, ele provou, porque até então eles achavam, por exemplo, no gato, o gato era pequeno ainda. Então eles falaram, não, a neuroplasticidade acontece até os 9 anos de idade. Depois disso, o cérebro já mapeou completamente e vai ser rígido daí então. Então, se você quiser ter algum impacto na vida de um ser humano, que tem alguma necessidade, algum problema, você tem que trabalhar bem no começo da vida desse ser humano, senão você perdeu a oportunidade. Mas o Merzenich, da mesma época que o Robin Wiesel estava fazendo esse teste, ele fez um outro teste, mas ele fez uns testes com macacos, e fez com macacos adolescentes, onde eles costuravam o dedo, aí viam que no cérebro aquela parte que representava o dedo, né, das funções do dedo, tomavam conta. Então o macaco, mesmo depois de descosturar, ele continuava usando a mão como se aquele dedo fosse um só, porque no mapa dele aquilo já tinha sido, né, as sensações foram todas mandadas como um dedo só. E então ele percebeu que mesmo o macaco adolescente acontecia essa plasticidade, o cérebro mudava, se adaptava às novas condições. Mas as pessoas não acreditaram nele naquela época. Demorou até 1980, quando ele fez uma pesquisa, onde ele, que essa parte assim é dura de falar, mas ele cortou o dedo médio de um macaco e percebeu que os dedos adjacentes tomaram aquela função. E provou nessa pesquisa, e a neuroplasticidade foi provada que, independente da idade, existe neuroplasticidade. Uma pessoa de 70 anos, se você oferecer os elementos da forma certa, porque aí é que está o segredo. Mas então, na verdade, é um processo relativamente novo. É um processo novo. Só que o bom disso, foi provado, um processo que foi provado não há muito tempo. Mas Feldenkrais e Anat Paniel já fazem isso há mais de 50 anos. Sim, só que só pela experiência, sem a ciência provada de pesquisa. Karina, e como é que está a aplicação disso na vida das pessoas? Quer dizer, os resultados são evidentes? Incríveis, são incríveis e são surpreendentes, porque o método ele é sutil, ele parte de fundamentos que são movimento lento, que é a forma que o cérebro presta atenção, porque quanto maior a intensidade, menos sensibilidade, que é fazer a pessoa prestar atenção no movimento, só assim o cérebro está envolvido, senão fica um movimento mecânico. Eu entendi bem ou não, a neuroplasticidade, na verdade, ela funciona, tem até um limite de idade para... Não? Aí que tá, isso é que foi provado. É aí que o Merzenich entrou. Sim. Porque o Robin Wiesel, eles tinham que não é limitado a tenra idade, não. Aí o Merzenich fez, não, a plasticidade acontece, você consegue oferecer. Sim. O que acontece é que no nosso cérebro, à medida que você vai fazendo certos movimentos, até atitudes emocionais e psicológicas, você vai criando padrões cerebrais que você vai repetindo e eles vão ficando muito fortes. Então, quando você está mais velho, fica mais difícil de quebrar, porque você já tem um padrão tão forte que é fácil de voltar para ele, que é o familiar.
Karina, eu gostaria de voltar um pouco nessa questão da neuroplasticidade que você falou, com relação aos amputados. Porque, na verdade, assim como você citou esses exemplos do gato e do macaco, nós temos também na questão humana, que são os amputados. Uma pessoa, quando ela é amputada, ela passa por vários anos, ela continua sentindo a perna ou o braço. Exatamente. Quer dizer, o cérebro ainda não redesenhou o processo. Então, de acordo com esse método que você está trazendo, a ABM, né? ABM, é o método Nath-Baniel. Então, ele na verdade, ele está tentando redesenhar os caminhos do cérebro através de um processo sináptico. Exatamente, porque, por exemplo, uma pessoa que perde um braço numa guerra, por exemplo, né? Ou num acidente de carro, o que acontece? Ele continua sentindo aquilo por muitos vezes eles sentem queimação, eles sentem estímulo, pensando que alguém coça. Mas o que acontece é que no cérebro daquela pessoa, a imagem que a gente tem nossa no cérebro, ela não é óbvia. Não é uma coisa de você olhar que você não tem um braço e o cérebro computa, não, eu não tenho um braço. E o cérebro, essa imagem é por sensação, é por estímulo. Então, o que acontece? No cérebro da pessoa, existe um braço ali. Existe. Então, por exemplo, no nosso trabalho, o que a gente faz é proporcionar para essa pessoa várias experiências. Na verdade, por exemplo, no final, né, quando ele é amputado, bem na extremidade, usando contato para dar informação para o cérebro e reformar o cérebro, falando, não, olha, o seu corpo está diferente hoje. Karina. Usa o espelho. Nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial. Ok. A gente volta já já. Nós estamos conversando aqui com a Karina Barrow. Ela é terapeuta especializada em reorganização neuromolecular.